Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão que joga até que enfim nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, chegou o dia, estou trazendo um corte com essas últimas notícias, provável escalação do Verdão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Sobre o Palmeiras, que foi representante brasileiro na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e que vai voltar a jogar pela primeira vez na principal competição nacional. Mariana Loturco está na porta da academia de futebol. Mari, primeiro jogo sem o Estevão, hein? O que o Abel vai armar nessa escalação? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Tal. Oi, Vini, muito boa tarde para você, meu querido. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Um mês distante aí do Brasil e agora nesse retorno sem um dos principais jogadores do Palmeiras, né? O Estevão, que foi para o Chelsea. Mas Abel tem suas possibilidades ali, uma delas é usar o Alan como um ponta direita e o Facundo Torres na ponta esquerda e para completar o ataque, Vitor Roque ou Flaco Lopes. Também fato é que a gente falou muito essa semana a respeito do reforço paraguaio que está chegando aqui no Palmeiras, o Ramon Sosa. Ele que no Nottingham ele jogava pela ponta esquerda, mas pela seleção paraguaia ele também apareceu algumas vezes ali jogando pela direita, então também pode ser uma opção para o Abel, já que ele já passou pelos exames médicos e a documentação dele já está tudo em dia, já está regularizado pela CBF, então ele está à disposição do Abel. Também é importante a gente falar que para essa partida, Piquerez e Maurício já treinaram com a equipe. O Piquerez passou por um procedimento, uma pequena cirurgia dentária, e o Maurício passou por um procedimento num dos ombros. Os dois eram dúvidas ali se estariam relacionados para essa partida e fato é que ontem mesmo eles apareceram nos treinos, sem limitação alguma, então devem aí também fazer parte da escalação do Abel. A única coisa é que temos alguns desfalques aí, um deles é o Giai, que segue tratando um entorse no joelho direito, o Murilo está no departamento médico também, teve uma lesão muscular na coxa, e o Paulinho, que vai fazer mais uma cirurgia aí por conta de uma lesão causada por estresse na tíbia da perna direita. Palmeiras e Mirassol jogam hoje às 7 horas da noite, jogam no estádio do Palmeiras aqui em São Paulo. Como o jogo é em São Paulo, o Abel geralmente concentra aqui junto com os atletas e faz até um pequeno treino ali para ele poder pensar melhor a respeito da escalação para essa partida. E uma curiosidade, Vini. Palmeiras e Mirassol nunca se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Em 15 duelos, os 15 jogos foram pelo Campeonato Paulista. Então vai ser a primeira vez que Palmeiras e Mirassol vão se enfrentar pelo Brasileirão. E é isso que a gente vai conferir. O palmeirense deve estar ansioso para ver então esse retorno ao Campeonato Brasileiro do Palmeiras, né, Vini? Ah, sem dúvida alguma. Beijo para você, Mari. Bom trabalho. Palmeiras voltando a jogar em casa depois de mais de um mês. E agora nessa nova era, sem Estevão, vamos ver como é que o Abel vai armar essa equipe. Informações do Palmeiras? Edu Afonso, então vamos lá. Olá mais uma vez, pessoal do estúdio. Grande abraço a todos que acompanham esta edição inicial do Sport Center nesta quarta-feira. Hoje tem Palmeiras em campo, 19 horas contra o Mirassol no Allianz Parque. Duas equipes que só estão retomando o Campeonato Brasileiro nesta rodada, não jogaram no final de semana. O Palmeiras tinha um clássico contra o Santos, mas como o Palmeiras foi até as quartas de final do Mundial, o jogo foi adiado para que o time pudesse ganhar um período de descanso e pudesse trabalhar também, o que acontece desde sexta-feira passada aqui na academia. E o Mirassol pegaria o Fluminense, que foi semifinalista do Mundial. Da mesma forma, o Fluminense retornou, teve que descansar e o jogo foi adiado. Com isso, as duas equipes se enfrentam voltando desse período longo. O Mirassol não joga, por exemplo, há 45 dias, se enfrentando hoje à noite no Allianz Parque. Do lado do Palmeiras, há uma expectativa que o Sosa, recentemente apresentado, possa ficar no banco. Vai depender do bid, da regularização, da questão legal. O Maurício e o Piquerez estão de volta à equipe, recuperados. Só que o Paulinho, que voltou a se contundir no Mundial, vai ficar um bom tempo afastado. Além do Murilo, que também se lesionou no Mundial, e o Giai, esses três estão fora da partida, fora o Estevão, que deixou o Palmeiras, foi para o Chelsea da Inglaterra. Então é um time diferente do Abel Ferreira para esta retomada de Campeonato Brasileiro, mas um time que quer a vitória para se manter entre os primeiros colocados. O Mirassol vai ter o Walter do gol, técnico Rafael Guanais confirmou, o Walter pegou
no gol nas últimas 5 partidas antes da paralisação, levou apenas 3 gols, foi destaque, ganhou a posição do Alex Muralha. Alguns reforços chegaram, o último foi o Francisco da Costa, o Chico, brasileiro que estava no Cerro Porteño. Talvez da mesma forma ele fique no banco e entre no decorrer da partida. Expectativa de um jogo bastante equilibrado, que começa, como eu disse, às 19 horas no Allianz Parque. O Palmeiras, que também no mercado, tenta fugir do assédio da Roma por Richard Rios e tenta renovar o contrato de Mike, que termina no final do ano. Volto com vocês nos estúdios da ESPN. Legal, muito obrigado, Eduardo Afonso, em frente ao CT do Verdão hoje. Não. Deve ter tanta coisa que não pode ser publicado. Mas também deve ter muita informação boa, O que ele anota nesse caderninho, pelo que eu sei, acaba indo pro livro depois. Então, ele faz anotações ali, é um caderninho pessoal, mas muito do que ele anota nas coletivas, nos treinos, acaba contribuindo depois para a elaboração dos 2 livros, né, que ele já publicou. Coração frio e cabeça quente, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, é outra coisa, é o contrário. É porque é o vice-versa, na verdade, né? Então tá. O Giai segue em tratamento. Tá falando do jogo agora? Teremos um Palmeiras e Mirassol hoje às 7 da noite. Segue em tratamento. Acho que falamos disso aqui ontem, não falamos? Mas meio passando assim, né? Mas, enfim. O Giai segue em tratamento, se machucou na Copa do Mundo. E o Murilo, que teve uma lesão muscular na coxa, também, tá? Então, tá fora desse compromisso. Essa dupla tá fora desse compromisso contra o Mirassol. Quem treinou normalmente, essa notícia é boa, né? Por causa dessas outras baixas, foram o Piquerez, que se recuperou de uma cirurgia num dente, e o Maurício, tá? Então, treinaram com o grupo, normalmente estão à disposição de Abel para essa partida. Boa notícia. E os 2 vão pro jogo, né? Provavelmente, né? Aliás, eu imagino que o Sousa está no banco, né? Não imagino que ele vá começar jogando. Foi apresentado ontem, fez 2, 3 treinos com o grupo, mas acho que ele fica no banco. E aí acho que ele vai manter o esquema com o Facundo na esquerda e o Alan na direita. A grande dúvida é em relação à camisa 9, né? Tem uma disputa na lateral ali também entre Marcos Rocha e Mike, mas a grande dúvida é quem é o 9 do Abel para esse segundo semestre? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Mas a gente tinha essa resposta no primeiro? A gente tinha quem vinha sendo, né? Então. A gente imaginava. O Vitor Roque sendo contratado, ele chega e toma posição. Isso não aconteceu, né? O Vitor Roque não conseguiu se desenvolver e foi dado a ele, está sendo ainda dado muitas oportunidades. E acho que assim o Abel seguirá, tá? Sim, é isso que me parece. Também acho. Isso que me parece. Assim, como potencial, parecia, porque a gente nunca tem certeza, essas coisas podem acontecer no futebol, né? Tanto um jogador que você não avaliava tão bem até um certo momento, de repente consegue fazer um desenvolvimento e se tornar um grande jogador, quanto aquele que parecia com muito potencial e acaba não jogando aquilo que se esperava, né? Mas vamos ver. Eu acho que o Abel é um pouco injusto com o Flaco Lopes. Eu acho que ele tem, ainda mais se a gente comparar com o Vitor Roque, ele tem muito mais paciência. O Vitor Roque foi um pedido do Abel? Não, foi uma contratação da Leila. Ela viu uma oportunidade e o Abel, obviamente, não se opôs. Né? Mas não, tudo bem, é porque eu vejo muito mais dele, paciência, Vini. Você não vê? Eu acho que o Abel, ele olha para o Flaco como alguém que ele está cuidando desde o primeiro dia. Então, se hoje o Flaco é um cara importante, é muito porque o Abel teve paciência com ele, porque nem a própria torcida teve paciência no começo. A torcida, depois de um semestre da chegada do Flaco, já queria que ele fosse negociado e o Abel foi esse cara de não, vem cá, vamos trabalhar, ganhar força muscular, se posiciona assim, faz desse jeito. Então, pro Abel, há esse carinho de quando ninguém queria, eu dei moral, eu valorizei e agora eu não quero que ele saia. De qualquer maneira, eu acho que ele está fazendo a mesma coisa com o Vitor Roque, nesse momento de críticas e de oscilação de desempenho, e eu acho que isso atrapalha um pouco o Flaco, né? Que poderia estar ganhando minutos, poderia ter sequência, e agora fica uma dúvida de quem joga. Perfeito. Eu falei do Giai e lembrei da lesão sofrida na Copa do Mundo. Isso pode ter um impacto direto na situação do Mike, né, Vini? Porque ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Uma vez que o vínculo dele com o Palmeiras acaba... Tô usando tudo, acabaria, porque... O quê? É que o Mike já não era mais visto Mas pelo e agora? Abel como lateral. Mas e agora?
Não, ele pode ser eventualmente, não dá para dizer improvisado, porque foi a posição dele a carreira toda. Mas assim, quando você olhava as modificações, o Mike já não entrava mais como lateral. Mas eu acho que agora, sem o Giai, o olhar muda, não? A gente não sabe quanto tempo o Giai vai ficar fora, né? Mas em relação a isso que o Lofredo tá falando, teve um vídeo que a TV Palmeiras lançou recentemente e deu para ver o quadro ali com as opções táticas do Abel. E o Mike não estava na lateral direita, ele estava na ponta. Era ele, Felipe Anderson, o Alan, e na direita só Giai e Marcos Rocha. Com essa lesão do Giai, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, Marcos Rocha e Mike, obviamente, disputam ali essa posição. E isso pode impactar na permanência dele, né? Porque ele tem contrato até o fim do ano e está já acertado com o Santos, pelo menos verbalmente, tempo de salário, tempo de contrato, salário. E o Mike tentou essa saída imediata. O Palmeiras não só não quer liberar o Mike agora para um rival, como está oferecendo essa renovação de contrato por mais um ano. Pois é, e eu acho que pintou muito por causa dessa lesão. Até apareceu um menino do Sub-20 treinando essa semana, né? Gilberto, né? Gilberto, treinando essa semana com a equipe profissional. Mas eu acho que essa lesão pode mudar esses planos aí. Vamos ver os jogos, a sequência de jogos do Palmeiras, porque a gente viu na reportagem da Júlia Dotto que o Palmeiras engata... É um jogo a cada 3 dias, não é isso? A média é essa, né? Um jogo a cada 3 dias. E é assim, ó, hoje, essa sequência começa hoje. Hoje o Palmeiras joga contra o Mirassol, no domingo joga contra o Atlético Mineiro, no dia 23 joga contra o Fluminense, fora de casa, estamos no Brasileirão, tá? E pega o Grêmio no dia 26 também. Aí, ó que curioso, teremos um Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil no dia 30, um Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão, um Palmeiras e Corinthians de volta pela Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará, e Universitário e... achei que a gente tinha um Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão também, mas é o jogo da volta. Não, Universitário e Palmeiras. Isso acontece, mas dessa acontece, vez não aconteceu. Exatamente. Quem é que vai passar por isso? É o Internacional, né? Que joga contra os cariocas. Sempre tem. E Universitário e Palmeiras se enfrentam no dia 14. Aqui a gente tem o jogo da volta contra o Universitário no dia 21. Antes temos até um Botafogo e Palmeiras, tá? No dia 17. No dia 24, nós teremos um Palmeiras e Sport. E, eu sabia, tinha sim, ó. 31 de agosto, nós temos um Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão. Mas aí não tá em sequência. Tá bem longe. Essas datas, eu tô lendo aqui no meu monitor, elas não aparecem na tela, porque teoricamente... Lá na frente não tem, não. Então, elas não estão agendadas. A gente sabe que estarão por aqui. Você tá colocando até 14 de agosto ali. Não, eu fui até achar o Corinthians. Eu tinha certeza que tinha um jogo com o Corinthians no Brasileirão. 14 de agosto já eu fui até 30. Já tem uma programação até 14 de agosto. Como é que tá a semana de dezembro do Palmeiras aí, Mari? Tá Vocês querem saber contra quem o Palmeiras... esse Corinthians e Palmeiras, esse Palmeiras e Sport, o Palmeiras e Universitário. Dia 23 é Palmeiras e Papai Noel. O jogo da... Vai jogar todo mundo com o Papai Noel. Esse jogo da Libertadores, como é a partida Comebol, essa data já está confirmada. Para todas as outras, a gente trabalha com uma estimativa, né? Porque as datas, esse calendário ainda não é oficial, mas é a estimativa da CBF. Show? Sequência difícil do Palmeiras, um jogo a cada 3 dias. Sequência mais difícil ainda porque vamos pensar que o Palmeiras não jogou um grande futebol na Copa do Mundo de Clubes, tá? Não foi ruim. Mas não foi brilhante. Mas não foi brilhante, tá? Foi... Dos 4 brasileiros, foi o que apresentou menos futebol. Certo? Certo. Teve dificuldade com o Inter de Miami, teve dificuldade com o Porto. O Porto. Que a gente até avaliou bem, empatou contra um time europeu, legal. Um time europeu. Mas o Porto era um dos piores times europeus na competição. Né? Contra o Chelsea, podia ter jogado mais, tinha potencial para ganhar do Chelsea. O Chelsea encontrou seu caminho na Copa do Mundo, depois ganhou a final muito bem ganhada, mas assim, durante a Copa do Mundo de Clubes encontrou seu caminho e pegou 2 dias ruins dos times brasileiros, tá? Porque tanto o Palmeiras quanto o Fluminense jogaram abaixo do que podem jogar contra o Chelsea. E eu fico com a impressão de que se o Palmeiras replicar esse jogo que jogou na Copa do Mundo de Clubes dentro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil principalmente, porque é clássico, não pelo que o Corinthians joga não joga nada.
É mais porque é clássico Mas mesmo. foi quem tirou o título do estadual do Palmeiras. Exatamente, porque é mais porque com é outro clássico. treinador e tal. É mais porque é clássico. Na Libertadores eu já não sei, acho que o caminho do Palmeiras está tranquilo, pelo menos nesse primeiro momento. Mas, jogando um jogo em cima do outro, sem encontrar o futebol que o elenco tem, Eu acho que vai ser difícil. você conhece muito bem, né, Lofredo, até por ser aqui de São Paulo, né? Eu sou mineiro, a Mari é carioca, mas assim, uma derrota num clássico, a gente sabe que tem um peso, tanto de um lado quanto para o outro. Sim. Uma derrota num derby, nessa retomada de trabalho, sem o Estevão, o Palmeiras, para mim, é mais time do que o Corinthians e acho que, para analisar isso, a gente tem que olhar especialmente pontos corridos. Em 38 rodadas, quantos pontos o Palmeiras vai fazer e quantos pontos o Corinthians vai fazer? Acho que não tem muitas dúvidas de que hoje o Palmeiras tem muito mais bola para jogar do que o Corinthians. Mas você pega um mata-mata, um jogo único, uma final, como foi no Paulista, a coisa se iguala demais. E o Palmeiras, tendo que reencontrar um norte sem o seu principal jogador, a coisa se iguala muito. Você voltando da Copa do Mundo de Clubes, se você é eliminado numas oitavas de final da Copa do Brasil para o seu maior rival, é um princípio de crise. Então, e acho que o que pode prejudicar o Palmeiras é essa sequência pesada, tá? Porque o Palmeiras tem jogos encavalados também por conta da participação na Copa do Mundo de Clubes, né? E enfrentar o Corinthians, a gente não sabe exatamente em que situação vai estar o Corinthians. O Corinthians perdeu o último jogo, mas deu, assim, conseguiu apresentar alguma coisa no primeiro... contra o Bragantino. O Bragantino é um dos melhores times do campeonato, tá? Perdeu na última bola. Mas, assim, teve alguns momentos que você fala assim, parece que esse time vai se acertar. Já vamos ver dificuldades hoje do Corinthians contra o Ceará, porque já não tem a parte de ataque. Então, precisa ver que adversário que o Palmeiras vai ter no derby, em que condição. E em que condição o Palmeiras vai chegar, condição física mesmo, porque é muito desgastante. Então, acho que vai falar... A Libertadores, acho que está mais tranquilo, tá? De tudo isso aí, acho que... O caminho da Libertadores, isso, você acha? O Campeonato Brasileiro, pelos pontos que o Palmeiras corre risco de perder nessa sequência, em relação aos seus adversários, que estão fazendo principalmente Cruzeiro e Flamengo, tá? Podem complicar a disputa do título brasileiro. A Copa do Brasil é um mistério. A gente não sabe o que vai acontecer, porque não sabe que Corinthians que vai chegar, é derby, então é muito difícil de avaliar. Mas a Libertadores me parece que é um caminho, a princípio, tranquilo. Normalmente, os favoritos no Brasileirão, participando da Libertadores, que é o que também normalmente acontece, são também os favoritos à competição continental. E a Libertadores tem me parecido cada vez mais acessível, inclusive quando a gente fala de título. Esse ano temos um candidato a título brasileiro, embora o técnico não queira dizer que que não está na disputa da Libertadores, que é o Cruzeiro. Aliás, está com o calendário, livre para buscar o título brasileiro. Então, por isso é que eu fiz a ressalva, participando das duas, né, obviamente. Vou trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas atualizando. Neste momento, a classificação atual, o Palmeiras está na 5ª colocação do campeonato com 22 pontos. 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, Red Bull Bragantino e ao Bahia. Em relação ao Flamengo, um jogo a menos. Como o Palmeiras joga na 4ª, vai ficar ali no mesmo número do Flamengo, mas o Flamengo joga contra o Santos na rodada e vai continuar sempre com um jogo a mais. Já a equipe do Mirassol, como podemos ver, está na 10ª colocação do campeonato, em 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, com 17 pontos. Uma excelente campanha para uma equipe que acabou de subir da 2ª divisão. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A derrota foi no início de maio contra o Red Bull Bragantino. E nos últimos 2 jogos venceu a equipe do Mirassol e o São Paulo até no Morumbi. Já nos últimos 5 jogos contra o Palmeiras, foram 4 vitórias do Verdão e 1 vitória do Mirassol. Essa vitória do Mirassol foi no Campeonato Paulista da temporada de 2021. Ou seja, Palmeiras super favorito, vai jogar no Allianz Parque lotado, de volta com sua torcida. Palmeiras precisa da vitória para ficar ali mais próximo do topo da tabela e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Enfim, essas foram algumas das informações. Relembrando, quarta-feira, às 19 horas, o Palmeiras estará de volta em campo pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!